Oi galera, tudo bom? Eu sou o Felipe, convidado da bruxa Medusa Shine, represento as lobas feiticeiras. Beleza? Vim aqui esclarecer um pouquinho sobre a Cabala ou Cabalá, com C, com a escrita com C, ou com a escrita com Q, ou com a escrita com K, com 2B, ou com 2 L's, ou com H no final. Bom, isso são detalhes e não importa tanto nessa altura, correto? Então, pediram para mim esclarecer algumas dúvidas aqui que haviam mandado e eu decidi gravar esse vídeo para tá trazendo aí esse conteúdo um pouco mais didático. Primeiro a gente vai falar o que é a Cabala. A Cabala significa, um dos significados é recebimento. Recebimento de algo sagrado, né? Recebimento de algo, de um conhecimento, recebimento de uma visão, recebimento de uma forma de enxergar o mundo, né? Que é enxergando a si mesmo, como a máxima que foi dita no Templo de Delfos, na Grécia, há muito tempo atrás. Enfim, a Cabala então é uma forma de ver o mundo, é uma filosofia, né? E ela tem muitas das vezes a sua representação por esse diagrama de 10, né? Temos uma semi-sefirot, cada uma dessas bolinhas são chamadas de sefirotes, uma palavra parecida com safira, que é algo precioso também, né? E temos a 11ª aqui no meio, chamada Da'at, que é uma semi-sefirot, não é uma sefirot verdadeiramente, né? E por que ela é desenhada dessa forma? Bom, essa forma, ela foi a forma como parece que foi revelada ao profeta Ezequiel, né? A gente vê algumas menções disso, acho que em Ezequiel 1:26, aonde isso estava numa pedra, né? Mas a gente sabe que existe a cabala nórdica, babilônica, e ela vai ter umas mudanças aí na sua forma de organização do desenho. Mas as ligações vão ser as mesmas, né? E a explicação é a mesma, porque essa foi a forma como a gente entende que Deus revelou o mundo para aquele povo, né? Então, Deus, em essência, sempre será misericórdia, enquanto forma poderá ser severo, né? Então, a forma mais pura, ela acabou sendo a mesma aí. Os judeus, parece que eles eram proibidos de desenhar, assim como falar o nome de Deus em vão, mas também desenhar sobre a Cabala. E essa mudança, para poder ter esse desenho, parece que ela surgiu na Idade Média, né? Ao que tudo indica. Porém, vamos dar seguimento um pouco a essa pergunta, senão tem muito a se falar aqui, né? Quais os usos? Os usos são: existe a Cabala prática, né, que envolve a conexão, que cada uma dessas sefirot representam virtudes do espírito humano, como a compreensão, a sabedoria, que é diferente do saber ou da iluminação, né, que é a coroa que está acima da nossa cabeça, por exemplo. A severidade ou rigor ou disciplina também. A misericórdia, a beleza, que é o equilíbrio entre os dois. O intelecto, ou a harmonia, né? A vitória ou a perseverança e a formação, né? Ou os nossos desejos também, né? E a coerência também, como eu citei aí as virtudes, né? Que a gente, uma das virtudes, as virtudes das sefirot, né? Porque temos as virtudes das ligações entre elas, que eu posso falar depois no outro vídeo, né? Quem criou? A Cabala, ela foi recebida, né? A Cabala, ela não foi criada. A Cabala foi recebida e mantida em segredo, dentro é uma sabedoria que foi mantida dentro de famílias. Os livros Sefer Yetzirah, o Bahir, o Zohar, que são os principais livros da tradição da tradição cabalista judaica,
foram mantidos fechado dentro das famílias e só foram revelados agora, tem alguns anos aí, 200, 400 anos. Então, a gente entende que tem a cabala babilônica, tem a cabala nórdica, provavelmente tem a egípcia, porque essa filosofia, Deus se revelou para aquele povo, para os povos todos, que todos são de Deus, né? Porém, parece que o judaísmo pôde mantê-la com mais detalhes, com mais riqueza, eles puderam manter melhor ela. Não foi perdida, porque eles também não morreram, né? Os babilônicos, os vikings, né? Parece que aquilo foi perdido ou apagado. Os judeus foram que conseguiram manter melhor essa chama acesa, eu diria, né? Então, a gente usa muito para meditações, né? Existem meditações em torno das Sefirot, existem uma série de reflexões que a gente faz, por exemplo, a Cabala vai dizer que entre por exemplo, entre o rigor e a misericórdia está a beleza, por exemplo, isso é uma coisa óbvia, né? E aí tem as meditações podem ser como por exemplo, a carta da força do tarô, ela representa justamente essa ligação que tem a carta da força do tarô, ela está aqui. Então ela tem, por exemplo, a força é justamente entre os momentos duros, difíceis, que exigem disciplina, e os momentos bons, existe a força para a gente poder superar tudo que é de bom, tudo que é de ruim, né? As meditações são aonde eu preciso ter mais rigor, né? São coisas bem simples, assim. Se são uma vontade de partir para uma ritualística, aí tem que ir para a Cabala Prática, nos livros Sefer Rechalot, o Sefer Raziel, né, que tem ali algumas evocações de seres, de anjos, por exemplo, da severidade, anjos, por exemplo, da misericórdia, anjos, por exemplo, da perseverança, né? E existem miríades e miríades de seres relacionados a essas sefirot, né? Elas estão ligadas dessa forma justamente porque existem arquétipos que estão entre cada uma das virtudes humanas. Por exemplo, entre a severidade e a beleza está Lamed, que é a letra Lamed, né? Que é o chicote, que é a lei, né? Entre a beleza e a misericórdia está o eremita, que é a busca pelo Graal. A misericórdia está relacionada com os 7 planetas também. A misericórdia está relacionada com Júpiter e a Cabala está ligada também aos 10 planetas, né? Os 7 principais, mais Netuno, Plutão e enfim, agora eu esqueci. Mas beleza. Galera, essa Sefirot aqui, eu vou fechar aqui com esse ensinamento. Essa Sefirot aqui, que é Malkuth, que é o reino, o reinado. Como estão? Sim, Netuno, Plutão e a Terra. A palavra da Sefirot de Malkuth é a coerência, né? Pra gente se dar bem, por exemplo, nessa Terra aqui, a gente tem que ser coerente. Não adianta eu, por exemplo, ser funcionário e me comportar como patrão. Isso não é coerente. Não é coerente eu gastar mais do que eu ganho, né? Não é coerente eu não admitir os meus erros. Porque assim como tem as virtudes do espírito, existe a árvore da morte. Essa aqui é a árvore da vida. A Cabala, a Cabala é as duas árvores, né? Mas quando a gente fala de Cabala, de recebimento, a gente está falando da árvore da vida, né? Então, a gente tem a árvore da morte, que representa os vícios, e a árvore da vida representando as virtudes, né? A árvore da morte está ligado com uma coisa chamada as clifotes, também pode ser chamada de árvore clifótica, porque a clifa está ligado com casca, né? Uma das traduções é a casca.
E a gente faz uma ligação aí também, como por exemplo a casca de uma fruta. A casca da fruta, tipo assim, a mentira, a preguiça, isso só serve para eu descartar para nutrir a minha árvore. Também existe o comparativo, né, da casca ser a amarga, ser a ruim e o fruto ser o doce, né? Que uma coisa é, por exemplo, a preguiça, outra coisa é a disciplina. Vamos pôr assim, de Gevurah, por exemplo, que é essa sefirote aqui da severidade, da disciplina, né? E uma coisa é a empatia, outra é o egoísmo. E aí a gente faz um comparativo também entre as raízes, como a árvore da morte, a árvore clifótica, e as folhas e o tronco da árvore para cima ali, a árvore da vida. Então as raízes, esses erros, né, serve para que eu enxergue e alimente a minha árvore, né? Por isso que tem esse ditado também de não negue as suas raízes, né? Porque se você negar os seus defeitos, se eu negar que eu sou egoísta, eu nunca vou conseguir melhorar. O primeiro passo para eu conseguir melhorar é admitir, né? Então, galera, deixa eu ver aqui. O vídeo está um pouquinho longo já. Eu ia fazer apenas 10 minutinhos, mas por hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu possa ter nesse pouquinho tempo esclarecido alguma coisa aí dentro desse extenso e complexo assunto, né? Mas eu fico por aqui hoje e logo mais estarei voltando com um pouquinho do que eu consegui somar dentro dos meus estudos aí. Forte abraço.